Graça e paz a todos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Que toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. E hoje nós, como já postei em algumas redes sociais, nós iremos dar início ao livro de 2 Pedro. Então abram suas Bíblias ao livro de 2 Pedro, capítulo 1. E nesse livro de 2 Pedro, nós vamos trabalhar ele de maneira diferente. Amém? Está todo mundo me ouvindo? Amém. Nós iremos trabalhar o livro de 2 Pedro de maneira diferente. Como assim, irmão? Como seria essa maneira diferente que nós iremos trabalhar o livro de 2 Pedro? Vocês terão dever de casa para fazer. Amém? Amém? Então, o que vai acontecer, eu preciso que tu distribua essas folhinhas para os irmãos. Então, eu vou pedir que você traga essa folhinha todo culto, tá certo? Essa folha que está na sua mão, ela vai servir para a lição da semana que vem. Então, na semana que vem, você trará essa folhinha aí na sua mão, tá certo? Hoje não teremos ainda vamos dizer assim, o dever de casa. Vocês não vão levar hoje. Vocês já estão com o dever de casa da semana que vem. Então, o que é que vocês vão fazer? Para que as lições faladas aqui, ensinadas aqui, elas encaixem melhor, elas sejam guardadas melhor pelos irmãos, vocês vão ponderar, meditar sobre elas em casa. E em casa vocês vão responder, olhem aí na folhinha de vocês, na segunda folha. Esse mini questionário são perguntas sobre aquilo que você entendeu da lição. Então a primeira pergunta é: Pedro inicia falando sobre o poder de Cristo. Por que esse ponto de partida é importante? O que o poder de Cristo faz pelos crentes? Então você vai, depois da lição feita aqui, depois da lição dada aqui, você vai em casa pensar e vai responder essas perguntas. Para que você possa pensar para que você possa guardar e saber que você entendeu. E se porventura você tiver dúvidas sobre essas perguntas, o que é que você vai fazer? Você vai me perguntar. Amém? Isso vai dar aquele velho feedback para mim saber se vocês estão entendendo aquilo que está sendo passado aqui. Amém? Todo mundo entendeu isso? Por que nós vamos fazer isso, irmãos? Porque eu sei, por experiência própria, que nem sempre aquilo que a gente escuta numa pregação fica. Às vezes a gente gostou muito da pregação, mas chegou em casa, qual foi o texto que foi usado? Não me lembro não. A pregação foi uma bênção, mas qual foi o texto? Não me lembro. Então isso vai ajudar vocês a fixar o estudo dado aqui, tá certo? Então esse é o objetivo. Essas folhinhas, elas estão sendo tiradas desse livretozinho aqui, ó. Estudos de 1 e 2 Pedro. Uma série de estudos bíblicos de 1 e 2 Pedro. É um livrinho que a gente vai usar aqui nesse estudo. Amém? Tendo dito isso, eu peço a você que, se você já estiver, se não estiver, abra em 2 Pedro capítulo 1 e vamos ler do versículo 1 até o 11. Mas hoje nós só iremos falar dos versículos 1 e 2. 2 Pedro capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 1. E diz assim:
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Seu divino poder, e nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que, por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai à virtude a vossa fé, e o conhecimento à virtude, o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas coisas não existem, está cego, vê somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado e eleição, porque fazendo isso, não tropeçareis jamais, pois assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, nesse momento nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez iniciamos aqui, Senhor, mais uma, por assim dizer, empreitada sobre a Tua Palavra, sobre o ensino e o estudo da Tua Palavra. Então nos fortalece, nos edifica, nos ilumina pelo Teu Santo Espírito, para que tudo aquilo que nós viemos a entender aqui, estudar aqui, possa ser colocado em prática no nosso dia a dia. Faz com que a Tua Palavra, ela seja aquilo pelo qual nós firmamos o nosso proceder, aquilo pelo qual nós vivemos, pensamos, agimos, aquilo pelo qual existimos, porque é pela Tua Palavra, Senhor, que tudo se fez e tudo se faz. Por isso é por ela que nós queremos viver, e é por ela que nós queremos pautar toda a nossa existência. Portanto, Senhor, e por isso é que nós não nos cansamos de estudá-la, nós não nos cansamos de ouvir a Tua voz através da Tua Palavra. Nos edifica, Senhor, nos ajuda nesse trabalho árduo de estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito se faça presente, para que através da ação dEle, nós possamos sair daqui iluminados, entendidos da Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, é que nós iremos estudar a Tua santa, bendita e preciosa Palavra. Em nome de Jesus é que oramos e Te bendizemos e já Te agradecemos. Amém, Senhor. 2 Pedro. Por que que o apóstolo Pedro, ele precisou, por que que o apóstolo Pedro precisou escrever uma segunda carta? Ele, porventura, nessa carta, repete tudo aquilo que ele falou na primeira?
Será que a segunda carta de Pedro é uma repetição da primeira? É uma continuação da primeira? Será que a primeira carta de Pedro não foi assim suficiente e por causa disso Pedro teve que escrever uma segunda carta? Hein? Irmãos? Por que Pedro teve que escrever uma segunda carta? Como complemento da primeira? Quem mais se arrisca? Para afirmar o que ele tinha falado. Quem mais? Quer dizer, firmar e complemento, eu acho que só falou a mesma, tu só falou a mesma coisa com palavras diferentes. Encorajar mais os irmãos. Quem mais? Exortar. Ele trata do mesmo assunto. Deixa eu perguntar aqui uma coisa a vocês. Todos, quem já leu a carta de 2 Pedro, levanta a mão. Quem já leu? Ele trata do mesmo assunto que a primeira. O objetivo dele na segunda carta é o mesmo que na primeira. Vamos lembrar aqui o objetivo da primeira carta de Pedro. Qual era o objetivo da primeira carta de Pedro? Por que Pedro escreveu a sua primeira carta? Eu passei praticamente todos os cultos dizendo por que Pedro escreveu a primeira carta. Então, por que foi que ele escreveu? Praticamente todo culto eu digo isso. Ou eu estava dizendo, né? Porque a gente terminou a primeira carta de Pedro. Porque eles estavam passando por provações. Queria fortalecer a fé deles, encorajá-los a permanecer na fé, porque eles estavam sendo perseguidos. Então esse é o principal, não é o único, mas é o principal motivo pelo qual Pedro escreveu a primeira carta. E na segunda? É o mesmo motivo? Esse é o principal motivo da segunda carta. Então, se na primeira Pedro escreve para que eles ficassem firmes por causa da perseguição e das tribulações, aqui na segunda carta ele escreve com outro objetivo. E o principal objetivo aqui era para eles ficarem atentos quanto aos falsos mestres. Quanto aos falsos mestres. Isso deveria dizer uma coisa para nós, deveria dizer alguma coisa para nós. Isso deveria trazer para nós alguns alertas com relação a não apenas o falso mestre, mas também com relação ao falso ensino. Porque se há falso mestre, então há falso ensino. E nós, o nosso objetivo como cristão, como igreja, é não permitir que não apenas o falso mestre, mas também o falso ensino não entre na igreja, não adentre na igreja. Esse é um objetivo nosso como cristãos. E é por isso que a gente enfatiza tanto essa questão da gente estar alerta, atento. A gente está com os nossos olhos como vigias, vigilantes, perceptivos contra o falso ensino. Às vezes isso irrita as pessoas. Às vezes a gente dizer que o ensino ou o pensamento dela está errado, deixa ela irritada. Como se nós estivéssemos errado em tentar corrigi-las. Não é verdade? Pense com você. Não pense no outro, pense em você. Quando você tem um pensamento errado, eu estou falando de
de Bíblia, de teologia, quando você tem um pensamento errado, que não é de acordo com a Escritura, e alguém lhe corrige, você aceita de boa? A gente aceita, mas não de boa. A gente acaba, às vezes, tendo uma certa resistência, mesmo quando alguém nos mostra na Escritura. Eu estou dizendo isso porque esse ensino, essa exortação quanto àquilo que é correto e de nós rejeitarmos o que é errado, esse tipo de coisa nem sempre é bem vista pela igreja. Porque a igreja, ela olha essas coisas da seguinte maneira: não, a gente precisa parar de julgar e amar mais. Mas amar não é abraçar tudo. Quando você corrige alguém que está errado no seu pensamento, isso é amor. Você bate no seu filho quando ele faz uma coisa errada, porque você odeia ele? Você o corrige porque o ama. Deus fala isso em Hebreus. O autor de Hebreus vai dizer que Deus corrige a quem ama. Então, o ato de nós disciplinarmos no sentido de corrigir alguém que está errado no seu pensamento é um ato de amor. É porque nós não queremos que aquela pessoa continue no erro, mas que ela reconheça e enxergue que o pensamento dela com relação aos assuntos bíblicos estão errados. Eu quero que vocês percebam, antes da gente adentrar aqui no texto, da necessidade que nós temos de proteger o rebanho contra falsos ensinos. O falso ensino nos leva para longe de Deus. O falso ensino não nos aproxima do Senhor. O falso ensino nos torna idólatras. O falso ensino alimenta o nosso ego. É por isso, irmãos, que constantemente eu estou aqui combatendo a respeito de jargões evangélicos. Porque o jargão evangélico, ele só serve para alimentar o nosso eu. Você pode perceber que o jargão evangélico é sempre para dizer que você é aquilo que você não é. Ele vai sempre dizer que você é um vitorioso, porque tudo vai dar certo na tua vida. E essas coisas não são princípios bíblicos. Porque o princípio bíblico é que nós somos mais do que vencedores. Mas o conceito de vitória bíblica para o cristão nem sempre está relacionado aqui. Aliás, a maioria das vezes, o conceito de vitória para o cristão está relacionado ao porvir. Mas esse conceito de vitória que a gente escuta, principalmente que os jargões estão encharcados dele, é o conceito de vitória de que nada vai nos causar mal. E de que tudo aquilo que a gente tentar fazer, a gente vai conseguir, porque afinal de contas a gente é mais do que vencedor. Mas esse não é o conceito bíblico. E se a gente se enveredar por esse tipo de ensinamento, isso vai fazer com que o nosso coração se torne um coração idólatra. Porque se a gente falsamente, porque na verdade isso é colocado da seguinte maneira: eu sou mais do que vencedor porque Cristo está comigo. Mas no fundo, a gente vai achar que a gente é mais do que vencedor porque a gente é capaz. Vocês já ouviram falar no coaching? Quem já ouviu falar em coaching? Ninguém ouviu falar em coaching, só Adriano. O coaching é uma profissão que está em alta hoje em dia. Está em alta. De vez em quando você vê alguém, principalmente nas redes sociais, dizendo que é coaching. E qual é o trabalho do coaching? A palavra coaching, em inglês, significa treinador. Então, qual é o trabalho do coach? É dizer para você
Em outras palavras, o trabalho do coach é dizer o seguinte: olha, você pode. O trabalho do coach é alimentar a sua autoestima. Dizer que você é o cara. Fazer com que você sempre esteja animado, que você sempre esteja para cima, para que você possa render. Esse é o trabalho do coach. Por que isso? E aí, nós temos hoje em dia, pasmem, mas nós temos pastores coaching no mercado gospel. E por que esse coaching ele é tão pernicioso? Porque o coach alimenta em nós aquilo que o evangelho procura destruir, que é o nosso ego. O coach procura alimentar o nosso ego, colocar ele num nível para dizer que a gente é aquele, sabe, o top. Quando o evangelho ele procura destruir isso, dizer que nós não somos nada diante de Deus, que aliás nós somos menos do que nada. Enquanto o evangelho tenta destruir o nosso eu, o nosso ego, quando ele diz carregue a sua cruz, em outras palavras ele está dizendo mate o seu eu, mate as suas vontades. O coach está dizendo não, vá para frente, alimente, vá, você vai conseguir. E esse tipo de ensino é pernicioso. Pedro estava preocupado com os falsos mestres e o falso ensino. Nós iremos ver na semana que vem que Pedro fala uma coisa que nós precisamos perceber com relação aos falsos ensinos. Ele diz que esses ensinos, eles adentram sorrateiramente, aliás, não na próxima semana, na outra, passando essa que vem na outra. Ele diz que esses ensinos adentram sorrateiramente. O que isso significa? Não apenas devagar, mas que eles são quase imperceptíveis. É sorrateiro. É algo que ele vai entrando aos poucos e você quase que não percebe. Eu já disse isso aqui e vou repetir. O problema não são os ensinos descarados, o problema é o ensino falso que pouca gente percebe. Esse é o problema. Exemplo. Eu vi um vídeo outro dia de um cara dizer que a serpente estuprou Eva. Vocês já viram esse vídeo no Facebook, na internet, em algum lugar? Ele disse que a serpente tinha mais de 2 metros de altura e ela estuprou Eva. Quem não consegue perceber isso? Quem não consegue? Quem não consegue perceber que isso é um ensinamento errado? Quem não consegue? Levanta a mão. Quem não consegue? Levanta a mão. Não consegue perceber que é errado? Todo mundo consegue, não é verdade? Sim ou não? Agora, qual o problema em nós dizermos que um cristão precisa quebrar maldições hereditárias? Qual o problema? Quero que vocês me digam. Errado por quê? Não? O que vocês acham? Preste atenção na minha pergunta. Por que é errado dizer que um cristão precisa quebrar a maldição hereditária? Mas a partir do momento que ele se batiza, ele deixa o velho, o homem, ele se torna um novo homem, como é que ele vai ter uma maldição hereditária? Exatamente. Todo ser humano tem uma maldição hereditária chamada pecado. Todo ser humano. Só que quando ele se converte a Cristo, essa maldição ela é quebrada.
Se eu sou um cristão e ainda tenho maldições hereditárias, então o sacrifício de Cristo não valeu de nada. Mas tem muita gente aderindo a essas coisas. São coisas sorrateiras. Eu estou dando um exemplo aqui até de talvez seja uma coisa bem visível. Mas tem muitas outras. Muitas outras. Nós estávamos, por exemplo, todo mundo já ouviu falar da visão celular, não já? Sim ou não? Por que a visão celular ela é tão perniciosa para a igreja? Uma coisa mais sorrateira. Em tantas coisas que eu poderia falar, eu vou falar apenas uma que não é bíblica. A visão celular, ela trabalha num sistema de hierarquias. Não é verdade? Sim ou não? Né? Tem o apóstolo, o bispo, o pastor, o fulano, o líder, não sei quem, até chegar, né, como é que a gente chama? A raspa do tacho, né? O resto, que é a gente, né? Só que na Escritura, com relação aos cristãos, existe hierarquia? Sim ou não? Não. Porque todos nós somos. E os pastores? Mesma coisa. Muda nada. Como a gente estava conversando ali atrás, antes de começar o culto, a diferença é funções. Um pastor tem uma função na igreja. Só que ele não é superior a ninguém. Nós vamos ver já isso nas palavras de Pedro. Amém? Eu estou só dando exemplos aqui de coisas que nós precisamos saber o correto para não aderir ao errado. A melhor maneira de nós sabermos o que é errado não é conhecer o errado, é conhecer o correto. Você escreve casa com Z? Por quê? Mas por que é errado? Porque você sabe que a casa é escrita com S. Então a melhor maneira de saber o que é errado não é conhecer o errado, mas saber o correto. É o que Pedro vai fazer aqui na sua segunda carta. Ele vai mostrar, não apenas que tem os falsos, mas ele vai mostrar o ensino deles. E vai mostrar o que é que deve ser correto na igreja. E esse trabalho, irmãos, pertence a nós. Mas se a gente continuar, preste atenção, se a gente continuar insistindo, mesmo quando a gente escuta, mesmo quando a gente ouve, mesmo quando a gente aprende, mas a gente continua a fazer ou a viver segundo os jargões, não adianta de nada. É por isso que vocês vão fazer dever de casa. Então vamos começar aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. E ele diz: Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Preste atenção aqui. Pedro, ele vai deixar bem claro quem está escrevendo. Só que note que ele não começa pela função dele. Qual é a função dele? Apóstolo. Mas antes de ser apóstolo, ele é o quê? Ele é servo. Isso aqui, irmãos, é uma coisa que todos nós precisamos estar atentos. Antes de qualquer coisa, antes da sua profissão, antes de você ser pai, antes de você ser marido, antes de você ser o que você é um servo do nosso Senhor e Salvador Jesus. É isso que a gente é. Então isso serve para que às vezes a gente não se esconda por trás de um título que a gente possa achar que tem.
ou achar que é superior, ou achar que é melhor, porque desempenha algum tipo de função. Todo mundo é servo antes de qualquer coisa. Por isso ele começa dizendo: Simão Pedro, o servo. Aliás, a palavra aí, no grego, para servo, é doulos, que pode ser traduzida para escravo. Então não é somente alguém que serve a outro alguém, é alguém que pertence a outro alguém. Doulos. Como é que se escreve em grego? Eu escrevo depois aí para ti. Eu escrevo aí depois tu vê lá. Amém? Então a palavra aí é doulos, que é escravo, alguém que pertence a alguém. E ele está dizendo que pertence a quem? A quem? A Jesus. Só que em contrapartida, quando ele diz servo ou escravo, ele também diz apóstolo. Então, o que ele está fazendo aí é balanceando, né? Sendo equilibrado. Ele está mostrando a sua autoridade, de que se ele é um apóstolo, em grego, né? Enviado, porque a palavra apóstolo significa enviado, e ele é enviado por quem? Por Jesus. Então ele está mostrando a autoridade que ele tem para instruir, porque ele é um próprio enviado de Cristo. Mas em contrapartida, ele não é apenas um enviado, ele é um servo. Então ele está aqui balanceando, equilibrando as coisas, para que ele não seja uma pessoa arrogante. Então ele é um servo. Mas para que ele não seja desconsiderado, ele é apóstolo. Estão percebendo aí o equilíbrio das coisas? Para que ele não fosse desprezado, ele está com a autoridade apostólica. Mas a autoridade apostólica não tira dele o fato dele ser escravo de Jesus. Amém? Amém. Por isso Pedro começa assim. Não apenas isso. Ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé. Olha, se você olhar no seu papelzinho que eu dei para você, na primeira parte aí tem uns rabiscos escritos, vocês estão vendo? Do lado esquerdo da folha. Dá para entender o que está escrito aí? Onde tem assim, ó, desdobrando o texto, vocês estão vendo? Sim ou não? Desdobrando o texto. Aí, ele está indo aí, ó, palavra por palavra dos versículos. A primeira coisa aí que ele fala é servo e apóstolo. Depois ele diz aos que, está em negrito, vocês estão vendo? E embaixo tem obtiveram. Estão vendo aí? Esse obtiveram é a palavra que na minha tradução tem alcançaram. Em algumas traduções é obtiveram. E aí eu coloquei do lado, por exemplo, ó, a Bíblia de Jerusalém, ela traduz para receberam. A revista e atualizada alcançaram. A corrigida obtiveram. E a linguagem de hoje e a NVI receberam. Por que isso aqui é importante? É importante porque quando a gente fala obter ou alcançar, parece algo que a gente conquistou. Não é verdade? Eu obtive, eu alcancei. Mas na verdade, o sentido aí que eu olhei lá é receber. É algo que você recebeu. É algo que foi dado a você. Então quando ele fala que aos que conosco alcançaram a fé, e essa fé é no sentido de, não apenas do sentido de você crer, mas a fé no sentido do caminho a percorrer. Em outras palavras, a salvação.
A salvação não é algo que você alcança. Não é algo que você obtém por seus próprios méritos. A salvação é algo que você recebe. Vocês estão entendendo? Amém? Então, Pedro está deixando bem claro aqui para eles que eles não têm absolutamente direito nenhum de conquista no que diz respeito à salvação. Foi Deus que deu a eles. Então, por que isso é importante, irmãos? Por que isso é importante? Deixa eu só explicar isso bem rapidinho. Por que é importante eles saberem que aqui não era uma coisa que eles alcançaram, mas era uma coisa que eles receberam? Quando alguém cria alguma coisa, ele também coloca ali a maneira como aquilo vai funcionar. Não é verdade? E se nós utilizarmos de maneira indevida, o que vai acontecer? É provável que aquilo ali quebre. Ele não vai ter o mesmo uso, ele vai macular. Então a salvação é algo que foi dada, foi recebida, não é algo que nós alcançamos. Isso significa dizer que ela não é para ser vivida do jeito que a gente quer. Ela tem uma maneira, e a maneira é a maneira de quem deu, de quem criou, de quem proporcionou. Isso é importante porque ele está aqui introduzindo a situação ou a questão do ensino correto. Então, se eles receberam, não é para eles introduzirem aquilo que eles acham que é para ser introduzido, mas é para eles preservar aquilo que eles receberam. Amém? Amém? Por isso, essas palavras são importantíssimas. E são palavras que muitas vezes, quando a gente vai ler uma carta, a gente passa por cima. Quem é que gasta tempo na introdução? Quem é que gasta tempo na ação de graça? Quase ninguém. Mas a ação de graça é a introdução da carta. Quando você vai ler um livro, você lê a introdução dele? Muita gente faz o quê? Já vai para o primeiro capítulo. Isso é um erro crasso. Porque é na introdução que o autor vai dar toda a ideia do que vai vir no livro. E você não vai ler o livro no escuro. Você vai ler o livro tendo a ideia do que você vai encontrar. Porque você leu a introdução. A introdução, preste atenção, é a última coisa que o autor faz. Porque na introdução ele vai colocar tudo que está no livro todo. É claro, de forma bem resumida. E aí no livro ele vai desenvolver aquilo que ele falou na introdução. A ação de graça, geralmente os 2 ou 3 primeiros versículos das cartas é a introdução da carta. E aqui ele vai introduzir o que ele vai falar daqui para frente. Então as coisas que eles falam na ação de graças são importantíssimas. E a gente precisa gastar um pouco de tempo aqui na introdução. Amém? Amém. Continuando. Olha só como isso aqui é importante, muito importante. Ele diz o seguinte: no começo, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Olha só, irmãos. O que ele está dizendo é que aquilo que nós recebemos é algo precioso. E ele com certeza está fazendo uma comparação com os falsos ensinos. Porque o que a gente recebeu é precioso. O falso ensino não vale de nada.
Lembra de Mateus capítulo 13? O que tem em Mateus capítulo 13? As parábolas do reino. Eu gostaria que vocês abrissem lá, por favor. Não desmarquem aí 2 Pedro, mas abra lá em Mateus capítulo 13. Que é mais ou menos como se ele estivesse falando dessa questão da preciosidade. Versículos do 44 ao 46. Amém? Mateus 13. E eu escrevi também, está escrito no papelzinho aí de vocês aí, num dos rabiscos aí. Diz assim, ó. O reino do céu é semelhante ao quê? A um tesouro. Qual foi a palavra que Pedro usou lá? Precioso, né? É semelhante a um tesouro escondido no campo, e que um homem esconde, depois de achá-lo. Então, em sua alegria vai e faz o quê? Vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino do céu também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo que possuía e a comprou. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando da nossa salvação. Que quando a gente percebe o valor que ela tem, como ela é preciosa, como Pedro está dizendo aqui, nada mais tem valor para nós. A gente vende tudo que tem. A gente entrega tudo que a gente é. Tudo aquilo que nós considerávamos como valor, nós deixamos aos pés da cruz para seguir Jesus. Lembra o que Paulo diz? Eu sou hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas por causa de Cristo, julguei todas essas coisas como esterco. Porque ele percebeu a preciosidade que é o serviço ao nosso Senhor Jesus. É isso que Pedro está tentando alertar aqueles irmãos. Que a nossa fé em Jesus é algo precioso. Que não pode ser maculado por falsos ensinos. E aí ele continua dizendo: é preciosa por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ela não é preciosa por causa daquilo que a gente fez. Ela é preciosa por causa daquilo que Jesus fez, da justiça dele. E aqui também, ele vai falar uma coisa muito importante. A justiça do nosso quê? Do nosso e Salvador Jesus Cristo. Quem ele está chamando de Deus? Jesus. E isso é importantíssimo para o que ele vai desenvolver lá na frente. Porque um dos ensinos falsos que estava sendo colocado aqui, e não apenas aqui, mas também em 2 e 3 João, era a questão de Jesus ser ou não Deus. Ou dele ter vindo ou não em carne. Porque alguns comentaristas e estudiosos vão dizer que um desses ensinos aqui, que Pedro está combatendo, é um tipo primitivo de gnosticismo. E uma das coisas que o gnosticismo ensinava é que o corpo é mau. Portanto, nós só somos contaminados porque a gente está no corpo. A gente tem que se desprender dele, porque a nossa alma é pura. O corpo é que é mau. Então, significa dizer que se o corpo é mau, mas a alma é pura, então eu posso preservar a pureza da minha alma, independente daquilo que eu faço com o corpo.
Por isso ele vai dizer mais na frente, lá no capítulo 2, que esses falsos mestres, eles são imorais. Porque eles desassociavam o espírito do corpo. Então você pode preservar o corpo, o espírito puro, mesmo que você seja um prostituto no seu corpo. Então e o que isso significava? Eles diziam que Jesus não veio em carne. Porque se o corpo é mau, se Jesus encarnou, então Jesus se tornou o quê? Impuro. Mas ele está dizendo que Jesus, o Cristo, o Salvador, ele é o próprio Deus. E por mais que Pedro estivesse aqui combatendo um tipo primitivo de gnosticismo, isso para nós é importantíssimo hoje. Por quê? Porque nós temos várias seitas que dizem que Jesus não é Deus. Uma delas é os famosos, esses aí mesmo. E é interessante que eu até mostrei para a Adriana hoje de tarde. Porque aqui está claro, está muito claro. Né? Como é que está escrito na Bíblia de vocês, o final do versículo 1? Alguém aí? Como é que está escrito? Com exceção da Adriana, porque é a mesma tradução da minha. Eu acho que é da irmã Socorro também, é a mesma tradução da minha. É, o finalzinho dele. Ah, é porque termina nisso, né? Mas a outra parte que fala de Jesus, como é? Jesus nosso Deus. Na tua, Peu, que é a NVI. Do nosso Deus e Salvador. A da irmã é o que? É revista atualizada? A do Jacinto é igual? NVI é igual a dele, né? Então, olha só. Ele está dizendo que Jesus é o nosso Deus e Salvador. É igual, a minha é a Almeida século 21. É uma outra tradução. Não tem essa parte. Agora preste atenção como é que está escrito lá da torre de vigia. Está escrito assim, ó. A justiça do nosso Deus e do Salvador Jesus. Porque eles dizem que Jesus não é Deus, então ele não pode dizer do nosso Deus e Salvador Jesus. Então é do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus. Ele separa, ele coloca esse do. E lá na Bíblia deles, esse do, D-O, está entre chaves. Porque na verdade ele não tem no original. E eu fui olhar o original, não tem. Não tem o do. É só i. A palavra para i no grego é kai. É K-A-Y, né? Ou kappa, alfa, iota. É kai. Então é i. Não tem o do. Eles acrescentaram, porque eles não acreditam que Jesus seja Deus. Então isso para nós é importantíssimo, porque o que Pedro está dizendo aqui é que Jesus é Deus. Amém? Amém? Esse é o ensino da Escritura. E esses falsos ensinos não podem entrar na igreja. E para finalizar, ele diz algo importantíssimo. Ele diz o seguinte: graça e paz sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Como está escrito na NVI esse versículo? Mesma coisa? Amém. Dê uma olhada na folhinha de vocês. Pegaram aí? Chaves para o texto. Vocês estão vendo? O primeiro título em cima. Chaves para o texto. Estão vendo? Qual é a primeira chave para o texto? É a palavra conhecimento. Essa é chave para toda a carta de 2 Pedro. Por quê? Porque para a gente saber o que é falso, nós precisamos conhecer o que é correto. Por isso, irmãos,
nós estamos sempre trabalhando na questão do conhecimento de Deus, sobre Deus e a palavra de Deus. Porque se a gente conhecer a palavra de Deus, nós não estaremos vulneráveis às heresias, ao falso ensino e nem ao falso mestre. Precisamos cada vez mais conhecer. Olha o que ele diz no versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E como é que essa graça e essa paz vai ser multiplicada? Quando eu obtiver o pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. A graça e a paz será multiplicada quando eu conhecer a Jesus. Quando eu continuar, e preste atenção que não é apenas conhecer, mas é um conhecimento pleno. E para a gente chegar nesse conhecimento pleno, é uma coisa que é gradativa. Nós não aprendemos tudo sobre Jesus de uma vez. Porque não tem como, a nossa mente não funciona assim. Eu estava lá hoje, sentado lá, preparando, lendo, estudando, e de vez em quando eu me deparo com uma coisa que meu sorriso vem bem aqui. Que eu, meu Deus, como é que estava aqui? Eu nunca enxerguei. Porque são coisas que você vai adquirindo. Você vai chegando num pleno conhecimento com a leitura, com o estudo, com a dedicação. E é por isso que vocês vão fazer dever de casa. Oi? Sim. No final do versículo 2, ele tem de Deus e de Jesus. É muito legal isso. Por quê? Deixa eu fazer uma pergunta. Os judeus conheciam a Deus? Eles sabiam quem era Deus? Sim ou não? Sim. E sobre Jesus? Não. Por isso que é importante o conhecimento de Deus e de Jesus. Muitas religiões reivindicam o fato de que através delas vocês vão conhecer a Deus. Mas só pode se conhecer a Deus se for através do conhecimento de Jesus. Por isso que ele acrescentou aqui, de Deus e de Jesus. Porque como disse o Evangelho de João capítulo 14, só pode ir a Deus se for por Jesus, porque ele é o caminho. Então o que ele está fazendo aqui é mostrar que você não pode conhecer a Deus se você não conhecer a Jesus. Porque como diz Hebreus, ele é a imagem do Deus invisível. Amém? Então notem que as palavras não estão aí à toa. Elas têm um propósito, e Pedro tem um propósito claro aqui: refutar os falsos mestres. E é claro que aqui ele está apenas introduzindo o assunto. Nós vamos começar a adentrar na próxima semana, quando ele falar do versículo 3 ao 11. E aí nós vamos concluir na outra semana, e só na outra é que a gente vai falar mesmo sobre os falsos mestres. Amém? Sim. Exatamente. Exatamente. Quando ele está falando que essa fé é valiosa e igualmente valiosa, porque o que acontece muito hoje em dia? O que acontece muito hoje em dia? Irmão, ore por mim, que você tem mais fé. Isso não acontece? Só que o que ele está dizendo aqui é que a nossa fé, se todos nós alcançamos, ou fomos alcançados, ou recebemos de Jesus, todos nós temos a mesma fé. Ela é igualmente valiosa. Não existe aqueles que têm fé de mais e fé de menos. Não tem.
Não existe isso. Todo mundo tem a mesma fé. Lembra? Quando Jesus morreu, o que foi que se rasgou? O véu. Se o véu rasgou, significa dizer que todos nós temos o livre acesso. Você não precisa de que alguém chegue a Deus por você. Você pode chegar. Nós só pedimos oração uns pelos outros, primeiro porque a Bíblia manda a gente fazer isso. E segundo porque, sabe, são várias pessoas intercedendo a Deus pela mesma coisa. Nós levantamos um clamor a Deus. Não é porque a oração do outro vai ser maior, melhor ou vai ser ouvida e a minha não. Porque nós todos temos a mesma fé. Amém? Então, meus amados, o que a gente pode aprender com tudo que a gente ouviu hoje à noite? O que nós aprendemos? O que nós aprendemos? Com certeza. E que a nossa fé, ela é igual. O que mais? Essas perguntas são boas, porque às vezes a gente acaba de esquecer o que a gente acabou de ouvir, né? E se a gente não puxar da nossa mente, a gente realmente vai para casa sem saber o que a gente aprendeu, apesar de saber que aprendeu. Que nós somos servos e iguais. Que a única coisa que nos diferencia são funções. Isso não faz de nós pessoas melhores umas do que as outras. O que mais a gente aprendeu? Que Jesus é Deus. E que nós aprendemos também que preservar o ensino correto na igreja é tarefa nossa. Amém? A gente escuta muito, às vezes a gente é criticado por defender aquilo que a gente acredita, né? E por não querer que outros ensinos adentrem na igreja. Mas quando eu olho para textos como esse, e não apenas esse, porque é uma coisa que a gente não falou, mas a carta de 2 Pedro, ela é comparada, ela é comparada com Judas. Em que sentido? Que ambas foram escritas para refutar um falso ensino. Então, quando a gente lê textos como esse, alguém que se preocupou em escrever uma carta para refutar ensinos errados, a gente percebe que nós também temos que fazer isso. Que temos que refutar esses ensinos errados. E não viver uma vida, sabe, não, vamos todo mundo se abraçar, porque todo mundo é irmão. Não é bem assim não. Porque tem pessoas que não creem nas Escrituras e preferem viver pelas experiências. E as experiências ultrapassando aquilo que a Escritura diz. E a Escritura, ela deve ser um filtro para toda a nossa experiência. Amém? Então, quando eu olho para textos como esse, olha, tanto Pedro, Paulo, Judas, João, escreveram cartas para proteger a igreja. E aí a gente vai aceitar tudo? A gente vai abraçar tudo? De jeito nenhum. Nós vamos lutar para permanecer naquilo que a gente recebeu. Amém? Como Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E ele fala isso não apenas na ceia. Ele fala isso com relação ao Evangelho no capítulo 15. Que eu recebi, eu vos entreguei.
Eu lembrei agora de uma frase de um pastor, que ele disse o seguinte: eu não darei conta a Deus das pessoas que eram minhas ovelhas, mas eu darei conta a Deus daquilo que eu ensinei para elas. E é justamente isso, irmãos, que eu não quero prestar conta com Deus. No que depender de mim, vou sempre ensinar as Escrituras. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar.